Meu nome é Giga e esse é o Agridoce. Hoje é um daqueles dias em que as coisas estão mais calmas, mas minha mente com certeza não. E a gente vai ter questionamentos como: será que eu realmente sei o que eu tô fazendo da minha vida? E assim, gente, spoiler, não sei. Bem-vindos ao Agridoce. Eu sou a Giga e esse é o seu podcast de apoio emocional e lugar de conforto, que você pode chamar de seu. E hoje a gente vai falar sobre não saber o que vai acontecer. Eu não sei quanto tempo da minha vida, quando eu era novinha, eu passei sem parar de pensar, gente, em tipo, como que ia ser quando eu fosse mais velha, o que eu ia estar fazendo. Eu já falei aqui, né, mas quando eu era, tipo, antes dos meus 10 anos, eu achava que era impossível chegar aos meus 10 anos. Então, tipo assim, eu não conseguia imaginar minha vida depois dos 10, mas eu imaginava, tipo, um trilhão de coisas acontecendo antes dos 10. E aí, depois disso, passou pros 30. Então, eu ainda tô nesse momento, porque eu tenho 27 anos, e eu, sei lá, sabe? Tipo, gente, eu olho pra trás, tipo, 10 anos atrás, e eu nunca ia imaginar que as coisas iam, tipo, tomar o rumo que tomaram, que o que aconteceu, tipo, ia acontecer, assim, é claro, né, a gente não sabe, mas assim, eu sinto que eu perdi o controle, sabe, tipo assim, tipo, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sonhava, em estudar cinema, morar nos Estados Unidos e ser uma cineasta, assim, tipo, uou, sabe? Muito, muito famosa e tal, né? Gente, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia ter 3 empresas. Tipo, quem dirá uma, sabe? É muito louco como as coisas acontecem. A gente tá, tipo, a gente tem que sempre lembrar que a gente tá, tipo, nesse meio da vida. Principalmente a gente com 20 anos. Em que, tipo, cara, as coisas são, tipo, é o momento em que as coisas começam a se tornar sérias. Mas, tipo assim, você tem tantas opções e é tudo muito louco, assim. E as coisas, tipo, vão dando errado às vezes, mas às vezes dão certo e, tipo, a gente tem que se manter muito resiliente. Eu lembro que um dia meu pai falou pra mim, tipo, um dia não, várias vezes meu pai falou pra mim quando eu era mais nova, que a coisa mais, tipo, mais sagrada que eu podia aprender era ter resiliência. Então, assim, eu não entendi na época o que isso significava e agora eu entendo. Porque se a gente não tem resiliência, a gente, tipo, simplesmente não consegue dar conta das coisas, sabe? É muito engraçado, porque eu acho que assim, no geral, eu vivo uma eterna dualidade das coisas. E nesse sentido, gente, pensa só, eu sou pisciana com ascendente em Gêmeos e lua em Virgem. Então, assim, captem bem essa lua em Virgem e lembrem que eu tenho TDAH, ou seja, sou uma pessoa que adora se planejar. Eu amo agenda, eu amo fazer lista, eu amo. Gente, mas eu sou extremamente desorganizada. Tipo assim, não é que eu sou desorganizada, é que eu sou desorientada, vamos dizer assim. Tipo, eu entro num. Tipo, eu esqueço as coisas, e aí, tipo, eu esqueço que eu anotei, eu esqueço aonde eu anotei, e aí eu tenho 40 cadernos, e aí eu não sei onde tá o caderno que eu anotei aquilo. E aí, tipo, é muito engraçado, porque, tipo assim, a minha mente é acelerada, né, com muitas ideias e tal, e, né, eu quero pegar, anotar, fazer, e eu tenho que lembrar de falar alguma coisa pra alguém, e eu esqueço. É incrível. E assim, eu vivo com essa constante necessidade de estar prevendo as coisas, de estar, tipo, sabendo o que vai acontecer. Gente, tipo, não faça, tipo assim, não me fale que vai fazer surpresa pra mim, que eu fico, nossa senhora, eu gosto de planejar. Isso eu gosto muito. Isso até, tipo, não afeta tanto. Mas assim, eu gosto de planejar as coisas, sabe? Mas no fim as coisas não saem como planejado. E, gente, o tanto que eu já me frustrei com isso. Nossa, o tanto que eu já, tipo, fiquei com raiva, fiquei com ódio que as coisas davam errado. E aí eu falava assim, se isso deu errado, não quero mais. Sabe, tipo assim, quando eu era mais nova, acontecia isso
muito, muito frequente. Eu fui aprendendo que a gente precisa ter resiliência, igual meu pai me falou. Eu fui aprendendo que não adianta a gente se estressar quando as coisas dão errado e não fazer. A gente, tipo, tem que aprender a lidar com isso. Eu, recentemente, nesses últimos anos, sabe, eu passei por várias situações que, tipo, tanto boas quanto ruins, que foram bem complicadas, assim, as ruins, e mudaram totalmente o rumo que a minha vida estava indo, que eu achei que ela ia. Principalmente recentemente, né? Aconteceu, eu recebi uma notícia que, tipo, vai mudar de novo o caminho inteiro da minha vida. E assim, eu tive que aprender a aceitar, sabe? Porque as coisas não. Tem coisa que não tá no nosso controle, sabe? E quanto mais a gente fica puto com isso, quanto mais a gente reclama, mais a gente não vai pra lugar nenhum, sabe? Com o tempo eu fui começando a ver que, tipo assim, a vida dá oportunidades pra gente. Então, a oportunidade chega pra gente aprender algo. Porque a gente, tipo, tá aqui pra aprender as coisas, a gente tá aqui pra evoluir. Então, a vida chega mostrando algo que a gente precisa aprender. Primeiro de uma forma bem leve. Aí a gente tem a opção de aprender ou não. Se a gente não aprende, a próxima vez vai ser bem mais radical. E assim vai, até a gente aprender. Então, eu acho que essas coisas vêm pra isso também. Tipo, essas mudanças, essas coisas fora do planejamento, esse turbilhão de coisa vem pra gente aprender, sabe? E aí a gente tem essa crença de que se a gente controlar tudo, a gente vai evitar a dor, né? Mas não é bem assim. E sem dor, tipo, como que a gente consegue, né, ter esse grau comparativo se a gente não tá passando por um momento, tipo, de imprevisibilidade, né? Tipo, a gente não vai saber o que que é tá nisso. A gente acaba ficando nessa zona de conforto onde a gente, tipo, não vai pra frente, sabe? E como a gente não vai pra frente, isso uma hora vai bater na nossa porta. Eu, recentemente, eu ganhei um livro de aniversário da minha amiga Gabi. E eu estou ainda no início, mas eu já comecei a ler ele, que é o Antifrágil. E, assim, eu queria muito ler esse livro porque ele fala de como a gente não tem que ser só resiliente, vamos dizer assim. Por exemplo, o caos vai vir, sabe? E ele fala que, tipo, se a gente for apenas resiliente, a gente vai, tipo, passar pelo caos, mas, tipo assim, nada vai mudar. Então ele fala que a gente tem que ser, tipo, ele dá essa denominação de antifrágil, que vai ser essa pessoa que ela cresce com o caos. Ou seja, por que que ela cresce com o caos? Porque quando a gente tá numa situação estável, a gente não tem que, tipo, desenvolver nada, a gente não tem que usar nossa criatividade ao máximo, porque a gente tá numa situação extrema. O caos, ele vem pra mostrar as coisas que não estão dando certo também, porque essas coisas não vão sobreviver ao caos. Então a gente vai conseguir crescer daí. Então, ele explica que tem 3 tipos, que é o frágil, que é a pessoa que quebra com o caos. No meio disso, que seria a pessoa resiliente, tem o robusto, que ele aguenta firme, mas nada muda, isso durante o caos. E o antifrágil, que é a pessoa que cresce com o caos, que ela tem o caos como professor. Então, tipo, ela vai aprender a se moldar e ela sai dele, tipo, mais forte. Então, eu queria muito ler esse livro porque eu tinha muito essa dificuldade de resiliência, sabe? Então, tá sendo muito interessante, assim. Então, eu queria trazer um pouquinho, assim, sobre essa questão de como a gente pode usar o caos como algo positivo no final das contas, sabe? E não tem que ser de todo ruim. E isso depende muito da forma que a gente encara. Então, vai depender muito de como a gente encara essas situações, sabe? O resultado que elas vão trazer. Então, a gente precisa estar, de certo modo, preparado e aprender a meio que a improvisar, sabe? A gente tem que saber improvisar na vida. E eu lembro de quando eu fazia teatro e tinha os exercícios de improviso.
E eu sempre que eu tô numa situação que eu preciso, tipo, improvisar, eu lembro disso. E minha cabeça começou a ficar muito rápida pra isso. Então, vamos supor, uma coisa dá errado, eu consigo já ir surgindo com tipo, uma solução diferente, sabe? Tipo, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Eu virei uma pessoa muito assim. E eu particularmente acho isso muito legal, porque eu sei que, tipo, em alguns momentos isso atrapalha, as pessoas às vezes, tipo, não querem solução das coisas, mas eu acho que no geral é muito bom porque eu não fico esperando muito, tipo, tá, preciso. É claro que eu tenho meus momentos de fragilidade, principalmente quando é algo que me pega muito, em que, tipo assim, eu só quero sentar e chorar, assim, e, tipo, o mundo desabar. Só que eu acho que eu tenho muito essa proatividade de pegar e, tipo, reagir, sabe? E eu gosto muito disso em mim, de verdade. E eu quero desenvolver isso ainda mais. Uma coisa que eu realmente achei que, tipo assim, que aconteceu num momento péssimo, que foi quando eu abri o café e eu tava no início da faculdade, na minha faculdade que eu me formei. E assim, eu tinha raiva, porque eu ficava tipo assim, meu Deus, não acredito que aconteceu isso tá me impedindo de ir pra frente, sabe? Foi a síndrome do pânico. Eu ficava, tipo, com ódio, metade do tempo com ódio. E eu acho que foi aí que eu aprendi meio que sabe, acreditar, tipo, a largar a mão, porque na época, tipo, parecia que eu nunca ia melhorar, parecia que as coisas nunca iam pra frente, que ia acabar tudo, sabe? E as coisas foram se resolvendo. Minha coordenadora do curso, ela deixou eu fazer, tipo, porque eu não conseguia assistir a aula. Eu tava tomando remédio muito forte, né? Então, assim, eu fiquei meio. Tipo, ela conseguiu adaptar as coisas pra mim enfim, assim, acabou dando tudo certo de uma forma errada, né? Tipo, não errada, mas, tipo assim, não da forma que eu achei que ia dar, né? Então, eu aprendi muito com isso, sabe? E eu tava pensando muito essa coisa, tipo, de como que a gente imagina que a gente iria estar 10 anos atrás, sabe? E eu queria muito que vocês colocassem aqui no comentário como vocês imaginariam que estariam 10 anos atrás, sabe? Se isso tá parecido com o que vocês são agora, ou se mudou totalmente. E assim, gente, a gente tem essa permissão pra sentir, a gente tem essa permissão pra respirar, e a gente tem que respirar, a gente tem que, tipo, absorver, sabe? Mas depois disso, sabe? A gente precisa seguir em frente e, tipo, lidar com esse caos e tirar o melhor dele, sabe? Então, é parte do nosso processo de amadurecimento como ser humano, eu acredito muito nisso. E eu queria saber também o que vocês deixariam acontecer se vocês não estivessem tentando estar sempre no controle. Eu queria agradecer também por essa conversa que foi um pouquinho mais rápida hoje, mas eu realmente estava com esses pensamentos e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que pode trazer algum insight, né? E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Curtam o podcast, compartilhem, avaliem e fiquem aqui que toda semana a gente tem episódio novo. E um beijo. Tchau!